Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Mais uma vez, só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10.
Vamos ler dos versículos 19 até o versículo de número 25. Hebreus capítulo 10, dos versículos 19 até o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Somente até aqui. Irmãos, a carta de Hebreus, até hoje ninguém sabe quem foi o autor de fato desta carta aos Hebreus. Acredita-se que foi alguém de Antioquia, mas não se sabe quem de fato foi. Mas o autor aos Hebreus, ele escreveu esta carta, obviamente, para os hebreus, para os judeus, pela preocupação que ele tinha, como todo o conteúdo do Novo Testamento, pela preocupação do escritor pelos irmãos que sofriam perseguição. E a preocupação deste irmão que escreveu a carta para os judeus é porque os judeus sofriam muita perseguição pelos próprios judeus. Pelo fato dos judeus, na igreja primitiva, a maioria, e no começo serem todos judeus, tanto os apóstolos como, obviamente, o próprio Jesus Cristo, e a igreja primitiva crescer ali naquele ambiente judaico, no meio do povo judeu. Então a perseguição começou com os judeus, para os judeus cristãos. Então a preocupação deste escritor aqui, deste autor, era escrever uma carta fortalecendo a fé e dando instruções aos irmãos judeus para que eles não se esmorecessem e perdessem a sua fé. E outra, para que eles não de alguma maneira fossem convencidos a retornar à fé judaica, ao judaísmo, para que de alguma forma a perseguição pudesse ser um pouco amenizada. Então o escritor aos Hebreus tem essa preocupação, para que os irmãos não retornassem ao judaísmo por conta da perseguição que sofria por conta dos próprios judeus. Então, uma vez que os judeus perseguiam os irmãos também judeus, como a ligação era de parentes, a ligação era de funcionários, a ligação de comércio entre os próprios judeus, então poderia haver, e estava tendo, grande represária para os irmãos judeus. Então é a preocupação dos irmãos, do autor que escreveu a carta, dar instruções para que os irmãos não voltassem à fé judaica e não voltassem aos antigos rudimentos, como dizia o apóstolo Paulo, ao que a antiga lei dizia. Então o escritor aos Hebreus trouxe essa carta dando instruções, dizendo não volte ao que você fazia antes. E no capítulo 1 até o capítulo 9, ele traz instruções teológicas do que representava a lei do Antigo Testamento e o que representa agora no Senhor Jesus Cristo. Então ele traz grandes instruções, desde o capítulo 1 até o capítulo 9. E agora, a partir do capítulo 10, ele traz instruções práticas para os irmãos de como aplicar tudo aquilo que o Senhor deu por meio do seu sacrifício. Então no capítulo 1 a 9 ele traz a ideia de que o sacrifício do Antigo Testamento ficou para trás. O que faz toda a diferença agora é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é permanente, que é perpétuo e que faz toda a diferença. E como lemos na liturgia, como profetizou o profeta Jeremias, de que no futuro a transformação seria completa. Por quê? Por conta da vinda do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Messias. Então agora o escritor aos Hebreus, a partir do capítulo 10, ele traz instruções e exortações para que pudesse colocar em prática na sua própria vida o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mostrando para eles que a sua vida agora, a vida dessas pessoas judeias, no caso, na ocasião, era transformado não pelos rudimentos da lei, mas pela obra salvadora, salvífica
do Senhor Jesus Cristo. E esta obra trouxe grandes implicações, grandes transformações em seus corações. Logo, eles agora deveriam aplicar isso na sua própria vida. Por isso ele traz exortações sobre, que é o tema da mensagem, sobre os privilégios que é ser transformado, ser mudado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então temos aqui o que os irmãos deveriam experimentar, saborear, estes privilégios que foram dados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então o autor aqui apresenta alguns privilégios que são frutos deste sacrifício, que foi pago de uma vez por todas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aqui, a partir do versículo 19 em diante, ele traz exortações práticas. Do versículo 1 até o versículo de número 18, ele faz uma recapitulação de tudo que ele já tinha falado até o capítulo 9. Então ele deixa claro que o sacrifício de Cristo é suficiente, e não só suficiente, como superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. E ele não só trouxe esse sacrifício, como ele também é o sumo sacerdote, e sacerdote superior ao sacerdote da Antiga Aliança. Okay? E aqui, a partir do versículo 19, ele começa de fato a aplicar isto e trazendo exortações do que eles deviam fazer, porque agora eles eram nova criatura. Agora eles eram transformados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ok? Entenderam até aqui? Vamos adiante. Então, como podemos obter estes privilégios que foram dados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Como é que eu posso ter? Obviamente, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas ele especifica aqui em alguns pontos que a gente vai perceber aqui no texto. Veja aqui no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa dizendo, tendo, pois. Ele tendo, pois, ele está se referindo ao que ele falou anteriormente. Como disse, do versículo 1 até o versículo 18, ele trata justamente do sacrifício de Cristo, que é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento, que era imolar, matar animais, derramar o sangue, não tinha o propósito de purificar. Tinha um propósito simplesmente de simbolizar a morte de um ser vivo pela morte de outro. Uma vez pecando, o sangue precisava fazer esta expiação. Em Levítico 11, diz que é pelo sangue que fazemos expiação pelos pecados. Então, é uma vida pela outra. Você percebe isso, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram e estavam nus. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus. Quando ele sacrificou um animal, para, com aquele animal morto, pegar a sua roupa e tampar a sua nudez. Então aquilo simboliza claramente de que era uma vida para proteger a nudez da outra. E tudo aquilo era simplesmente um símbolo, aquilo que anunciava o que haveria de vir, o que era eficaz de fato, e era a vinda do Senhor Jesus Cristo. Antes o acesso a Deus era muito complicado, pois o acesso a Deus era normalmente por um homem de uma maneira burocrática e seletiva, por meio do templo. No templo, irmãos, do Antigo Testamento, tinha as partes do templo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o fato é que para acessar o Santo dos Santos, que simbolizava a presença direta de Deus, era preciso ter alguns rituais. E aquelas pessoas só conseguiam acessar aquilo ali por meio de sacrifício de sangue, para ter acesso. E aí, então, aqui o escritor aos Hebreus, como ele está escrevendo, obviamente, aos Hebreus, e tendo como pano de fundo toda a ideia do sacrifício do Antigo Testamento, ele usa a mesma analogia e a mesma aplicação que se dá à morte do Senhor Jesus Cristo para trazer acesso de nós a Deus por meio do derramamento de sangue. Por exemplo, o templo do Antigo Testamento era dividido em 3 partes. A primeira parte era o átrio ou pátio. No templo, ela tinha aquela primeira parte, era dividida em 3 partes. Na primeira parte era o átrio. No átrio tinha o altar do holocausto, onde fazia a queima das ofertas, e a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. Na segunda parte, tinha o lugar santo. No lugar santo continha um candelabro de ouro, que simbolizava a luz de Deus para o povo, o altar do incenso, que era o louvor
que o povo dava a Deus, tudo como símbolo. E a terceira era e a mesa dos pães da proposição. Depois deste lugar santo, havia o lugar santo dos santos, que era o lugar santíssimo, que era dividido por um véu entre o lugar santo e o lugar santo do santo. No lugar santíssimo, ou santo dos santos, havia lá a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus. Em cima da Arca da Aliança tinha um propiciatório que era dois querubins com as asas coladas umas às outras, que simbolizava a presença do próprio Deus naquele lugar. Para ter acesso ao lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano. Ninguém mais podia entrar naquele lugar. Entendeu? Então o acesso era permitido somente para uma pessoa. Aquele véu era que dividia entre o lugar santo e santo dos santos, diz os estudiosos que era, e pelas medidas que a gente vê lá no livro de Levítico, é de 7 a 10 centímetros. Então era bem grosso, justamente para ter essa dificuldade do acesso. E para mostrar que para acessar o Santo dos Santos, ou a presença de Deus, era muito complicado, era muito difícil. Somente o sumo sacerdote tinha acesso, como disse, uma vez por ano. E o autor aqui lida com a diferença do antigo sacrifício e o novo, e o resultado definitivo deste novo sacrifício. Neste novo sacrifício temos uma nova vida e com ela privilégios que herdamos do sacrifício propiciatório de Cristo. Então o que faziam os sumos sacerdotes para entrar no Santo dos Santos? Ele fazia um sacrifício e o sangue que ele tinha em mãos, ele entrava e derramava sobre o propiciatório, ou seja, propiciando os próprios pecados e o pecado de todos, diante do Senhor. Mas isso ele podia fazer somente uma vez, e quem entrava era só o sumo sacerdote, como disse, uma vez por ano. Então ele fazia todo este processo para ter acesso. Então o autor aqui, os Hebreus, ele usa a mesma analogia, dizendo que agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, acesso a Deus, acesso à presença de Deus, também pelo derramamento do sangue. Agora o derramamento do sangue é do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como dissemos e disse aqui na liturgia, o nosso sacerdote, ele é superior aos demais sacerdotes, porque ele não só faz o sacrifício para uma pessoa ter acesso, ou representando os outros, mas ele traz todo mundo para a presença de Deus. Todos nós temos agora acesso ao Pai por meio do derramamento de sangue. Ok? Então é primeiro pelo derramamento de sangue que nós temos estes privilégios, esse acesso ao Pai, este acesso ao privilégio de andarmos com Deus, de entrarmos na presença de Deus. Então primeiro, irmãos, pelo sangue. No versículo 19 aqui você pode notar, no final do versículo 19, que é pelo sangue de Jesus que nós temos acesso. O Filho derramou seu sangue para nos dar a vida, ele derramou seu sangue para que o nosso sangue fosse poupado. Como no Antigo Testamento, ai daquele que entrasse diante de Deus sem o sangue. Para você ter uma ideia, como disse, irmãos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e diz alguns estudos e livros apócrifos do Antigo Testamento, em relação aos rituais religiosos do povo judeu, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, a preocupação era tão grande de entrar, que as pessoas amarravam uma corda ao sumo sacerdote para ele entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Porque caso ele morresse lá, fosse por pecado, ou fosse por fazer alguma coisa errada, porque era isso que acontecia, se ele fizesse alguma coisa errada, o fogo de Deus consumia aquele homem dentro do lugar santíssimo, porque era um lugar santo, era um lugar perfeito. Ele não podia fazer nada de errado. Então eles amarravam uma corda àquele homem. Quando ele fosse entrar, se ele morresse por algum motivo lá dentro, como ninguém podia entrar para tirar o corpo dele de lá de dentro, eles amarravam uma corda para que, caso ele não morresse, eles pudessem puxar aquele homem de lá de dentro, porque o acesso era extremamente complicado. Portanto, ai daqueles que entrassem diante da presença de Deus e fizessem de alguma maneira alguma coisa errada. Irmãos, ai daquele que entra na presença de Deus sem o derramamento de sangue.
não tem como ter acesso diante do Senhor sem o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que um dia ficarão diante de Deus, terão acesso diante de Deus, diante do grande trono, diante do grande julgamento, diante do Senhor, sem o sangue do Cordeiro. Ai daqueles que ficarão diante do Senhor sem o sangue do Cordeiro. Da mesma maneira em que o sumo sacerdote entrava com um grande tremor, eles entravam com medo, eles ficavam horrorizados, o povo esperava fora do átrio, muitas das vezes esperava fora do arraial, com medo do Senhor. O sumo sacerdote entrava tremendo, ele entrava porque era necessário entrar para fazer esta expiação. Uma vez entrando, eles precisavam ficar preocupados. Irmãos, ai daquele que ficarão diante do Senhor sem o sangue do Cordeiro. Sem o sangue de Jesus, nós nunca entraremos e nunca entramos na presença do Senhor. Sem o sangue do Cordeiro, nós certamente seremos consumidos. Sem um derramamento do sangue do Senhor, nós certamente estaríamos perdidos. E aqui o escritor aos Hebreus mostra também um outro meio de acessar esta presença de Deus. Além do derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, ele mostra que pelo novo e vivo caminho, veja o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O novo é o contrário de velho, obviamente. Ele está falando aqui entre novo e vivo caminho. E o vivo em oposição àquilo que é morto. O escritor aos Hebreus está aqui, obviamente, lembrando dos sacrifícios e das obras do Antigo Testamento, que não tinha nenhum sentido. Por isso que os irmãos daquela época não deviam, em hipótese alguma, abrir mão da sua fé para que pudessem voltar aos rudimentos do judaísmo, para de alguma maneira diminuir a perseguição para com eles. Porque se eles fizessem isso, estariam traindo aquilo que o Senhor deu de graça para eles. O caminho que eles viviam agora, a vida que eles tinham agora, era de fato viva. A ideia do Antigo Testamento era morta, era passado, era antigo, era velho. O novo caminho agora era vivo, era real, era verdadeiro. Pois o Senhor abriu um novo caminho, e este caminho agora traz vida. Este caminho traz libertação interna, traz transformação do coração. As leis do Antigo Testamento, elas simplesmente traziam um peso. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Estas leis trazem um peso, mostra o quanto você é pecador. O quanto você é limitado. Essa lei mostra o quanto você está condenado sem o sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o novo caminho, irmãos. É o vivo caminho que nos traz vida, que nos traz transformação. Não é uma fé simplesmente de boca. Não é uma fé de falar. Não é uma fé de aparências, onde eu vou mostrar que eu sou justo. Vou mostrar que eu sigo as leis, que eu sigo as regras. Não. Para o cristão transformado pelo sangue de Cristo, ele vive num novo caminho, um caminho de vida que transforma de dentro para fora. De maneira que a sua vida agora, ela é pautada por aquilo que acontece e flui de dentro para fora, flui do seu coração. Uma transformação real e verdadeira, uma transformação viva. A lei é morta, a lei mata, mas a vida que vem de dentro dos nossos corações por meio da morte do Senhor Jesus Cristo traz a transformação real e vive em nossos corações. Outro caminho, outro meio de acessarmos a presença do Senhor e os privilégios que isso nos traz, ele fala aqui também no versículo 20, a parte B do versículo 20. Note aí. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Como é que nós temos este novo caminho? Como é que acessamos este vivo caminho? Por meio do véu, por meio da carne. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, diz o texto que o véu se rasgou de cima a baixo. E o reverendo Augusto Nicodemos, comentando este texto, ele diz que o véu foi rasgado não de baixo para cima, demonstrando que
pela ação humana nós temos acesso a Deus. Não. O véu foi rasgado de cima para baixo. Lembra que eu falei? O véu tinha uma espessura de aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Era um grosso. As pessoas, para carregar, precisavam de muitos homens, muitos levitas, para levantar aquele véu. Aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Simbolizando aqui, o autor, os hebreus, simboliza aquele véu rasgado como a carne no Senhor Jesus Cristo. E quem rasgou aquela carne para termos acesso a Deus? Quem foi que rasgou? Foram os homens? Foram nós? Fomos nós? Foi o próprio Deus que rasgou o seu Filho para que pudéssemos ter acesso a Deus. Foi a bondade do Pai que rasgou o seu Filho para que pudéssemos ter acesso ao Senhor, irmãos. Que privilégio, que bênção, que dádiva, que maravilha, que linda a nossa salvação, que não depende de nós, nunca dependeu. Ai de nós, se precisasse de nós, rasgar o véu para entrarmos à presença de Deus. Primeiro, seríamos completamente consumidos. Segundo, não temos condições de abrir. Mas o Senhor abriu o véu. E é por meio desta carne, é por meio deste véu que nós podemos ter acesso. Esta carne rasgada que nós conseguimos ter acesso. A ideia, irmãos, de um acesso por uma carne ferida e rasgada traz até uma repulsa em nós. A mensagem da cruz é isto. É de uma carne ferida, é de um sofrimento, de uma carne rasgada. E esta mensagem da cruz é dolorosa, é estranha. Disse Paulo que é estranha para o mundo. É loucura. Como é que eu posso ter acesso a Deus somente pelo sofrimento de alguém? Como é que eu posso ter acesso a Deus por uma carne rasgada? E note que isso causa uma repulsa. E esta é a ideia do autor aqui, para o seu foco, que eram os hebreus, quando ele escreveu esta carta. O propósito dele era causar esta repulsa, de fato, de ter acesso a Deus somente rasgando a carne. A ideia de sofrimento e morte não é apreciado pelo mundo. Não faz sentido às pessoas do mundo. Causa escândalo e sua loucura. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Falar da carne, irmãos, que foi rasgada, da morte dos filhos de Deus, pode causar estranhamento nas pessoas, mas nós precisamos falar. Falar da morte do Filho de Deus, que desceu ao mundo, o próprio Deus se tornando um homem e morrendo, e como disse Paulo, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Esta mensagem é poderosa para nós, porque nós entendemos isto. Nós entendemos a força do pecado que nos derrubou. E entendemos o poder do Filho de Deus para nos tirar desta morte. Da morte causada pelo pecado. Essa carne rasgada não permaneceu morta, ressuscitou e mantém esse acesso vivo e permanente. Louvado seja Deus. Outro meio aqui que o escritor coloca para acesso, para termos acesso a este privilégio de receber a graça de Deus e essa salvação, este acesso à presença de Deus, está no versículo 21, veja aí. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Como disse o sacerdote do Antigo Testamento era o representante do povo na presença de Deus. O povo acompanhava o sacerdote até o átrio, e somente o sacerdote entrava no lugar santo. E só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O grande sacerdote, no caso está falando aqui de Deus, do Senhor Jesus Cristo, é diferente. Por quê? Porque ele não só faz o sacrifício, ele nos conduz, ele nos dá a liberdade para entrarmos na presença do Senhor. O autor aqui já tinha falado sobre o grande sacerdote. Veja aí, por favor, abra um pouquinho antes, capítulo 4 de Hebreus, versículo 14. Ele já havia mencionado esse grande sacerdote aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 14, até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote,
que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa esperança. Porque não temos sumo sacerdote que não passa a compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Um antigo sacerdote, irmãos, o sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, como disse, uma vez por ano, ele fazia um sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados das pessoas. Este novo sacerdote, que é superior ao antigo sacerdote, ele agora tem o poder de fazer sacrifício não por si. Por quê? Porque ele é perfeito, como diz aqui o texto. Ele não faz por si, ele faz pelos outros. E, portanto, este sacrifício, ele é perfeito e ele é superior aos demais sacrifícios. Ele é um sacerdote superior aos outros. No capítulo 7, irmãos, aqui a gente leu na liturgia alguns versículos, mas todo o capítulo 7, o escritor aos Hebreus, ele traz a ideia da superioridade do sacerdócio de Cristo. Como falei um pouco aqui na liturgia, o sacerdócio de Cristo é superior porque ele não é vindo de uma genealogia levítica. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, portanto ele não tem começo e nem tem fim. O seu sacrifício é perpétuo. O seu sacrifício foi feito uma só vez e foi suficiente. E esse sumo sacerdote, como diz o texto aqui, esse grande sumo sacerdote, e a gente já teve uma ideia aqui, e por que ele é grande? Ele está sobre a casa de Deus. O versículo 21 diz que está sobre a casa de Deus. Sobre a casa de Deus significa que o povo de Deus, obviamente. Este sumo sacerdote, irmãos, está sobre a igreja do Senhor. No capítulo 3, aqui ele fala um pouco sobre essa casa e sobre a superioridade de Cristo também em relação a Moisés. No capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então perceba que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, é que a casa, como, por exemplo, ele usa a casa do Antigo Testamento. Lembrando que o propósito do autor aos Hebreus é para o povo judeu. Portanto, eles precisavam sempre lembrar do que estava acontecendo antes, para eles não serem convencidos a se tornarem judeus novamente, ou a seguir a lei judaica, melhor dizendo. Então ele diz o seguinte, olha só, o grande sacerdote, o maior sacerdote, está sobre a casa, está sobre a igreja. E diferente de Moisés, que fundou a igreja do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, ele tinha suas limitações. Já agora esse Senhor que criou esta nova casa é superior. Ele está cuidando desta casa. Ele está trazendo a presença de Deus para esta casa. Moisés conduzia o povo de Deus do Antigo Testamento por meio da lei. Mas a única coisa que Moisés podia fazer era instruir a lei ao povo. Este novo líder, que é superior a Moisés, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não só nos instrui, ele transforma-nos por meio desta lei. Ele trabalha no nosso coração. Ele pega esta lei e coloca em nossos corações. Ele é superior à liderança de Moisés. Então entendemos aqui, irmãos, que agora acessamos a vontade do Senhor. Acessamos a presença de Deus por meio do sangue derramado, por meio deste novo caminho, deste vivo caminho, por meio desse sacerdócio eterno, que governa esta casa, que governa a igreja. Agora nós temos acesso a Deus.
Nós temos acesso ao privilégio de Deus. Obtivemos a salvação, gozaremos de todos os privilégios. O reverendo Hernani Dias Lopes, comentando este texto, ele diz: em virtude do perfeito, completo, cabal e final sacrifício realizado por Cristo, temos alguns privilégios que precisam ser plenamente usufruídos. Então aqui o autor começa a dar algumas instruções, algumas advertências do que os irmãos deviam fazer, porque agora eles eram nova criatura. Agora eles eram transformados pelo sacrifício cabal, perfeito do Senhor Jesus Cristo. Eles deviam agir como tal, deviam agir como livres, deviam agir como salvos. E agora nós podemos entrar à presença do Senhor. No versículo 19 ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aqui intrepidez está dizendo, irmãos, ousadia, liberdade de entrar. Fique tranquilo. Aquela pompa, aquela preocupação que havia de entrar no Santo dos Santos, não precisa se preocupar mais. Aquele risco que o sumo sacerdote tinha de entrar no Santo dos Santos e ser consumido pelos seus erros, nós não temos, porque o Filho de Deus já foi consumido pelos nossos erros. Agora nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia, com coragem, com liberdade, com alegria. Que grande dádiva, irmãos. Podemos entrar agora no Santo dos Santos, na presença do Senhor, porque o Senhor nos deu esta liberdade. E que privilégio é este, irmãos? Quando a gente, por exemplo, quando o conselho faz entrevista para os irmãos fazerem a pública profissão de fé, a gente percebe as pessoas ficam tensas, ficam nervosas. Não sabe o que fala, fica gaguejando e se perde pelo caminho. Diante de pessoas pecadoras como elas são. Quando a gente fica diante de grandes governantes, de famosos ou de chefe, a gente fica meio cuidando com as palavras para falar, fica inseguro, porque tem uma autoridade diante de nós. Tem alguém que está ali diante de nós. Imagine diante de Deus. É terrível. Como disse, o sumo sacerdote, as pessoas tremiam. Quando Moisés, por exemplo, subia ao monte para falar com o Senhor, as pessoas ficavam chorando, desesperados. Não queriam chegar diante de Deus. Porque a presença do Senhor é consumidora pela sua santidade e nós pela nossa imperfeição. Mas o convite que nós temos hoje aqui pelo escritor, pelo autor aos Hebreus, é que nós podemos entrar tranquilos. A ira fulminante pela presença do Senhor, pela santidade do Senhor, foi toda direcionada ao Filho de Deus. Podemos entrar com ousadia, com intrepidez, com coragem. No Antigo Testamento nós vemos exemplos como Isaías, que viu a presença do Senhor e disse: ai de mim que vou perecendo. Ele ficou desesperado porque viu a glória do Senhor. Daniel, quando estava diante do rio Quebar e viu o Filho do Homem, ele caiu-se prostrado, a sua perna tremeu e caiu prostrado. João, lá em Apocalipse, quando viu o Senhor, ele caiu como morto, está escrito. Eles ficavam desesperados diante da presença do Senhor. A presença do Senhor é santa, é gloriosa, é grandiosa. Mas a gente fica alegre e feliz, porque o que o escritor aos Hebreus está dizendo é: fique tranquilo, entre na presença do Senhor com trepidez, com coragem, com ousadia, com liberdade. Que dádiva nós temos, irmãos, de entrarmos na presença do Senhor. Logo nós, tão falhos, né? Tão pecadores. Que privilégio nós temos. Após o sangue de Cristo, somos convidados a entrar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus como quem tem direito. Não entramos porque merecemos, nem por nossa capacidade, mas por conta de Deus. Nós temos acesso, quando a gente vê estes textos do Antigo Testamento, e também do Novo, onde as pessoas ficam horrorizadas pela glória de Deus, pela presença de Deus. Nós podemos ver ali a graça de Deus dispensada a nós. Que nós podemos ter acesso a Deus não por nossos méritos. Não é porque nós somos bons, porque não somos.
E isso nós percebemos à medida que nos achegamos a Deus. Como disse aqui, Isaías, quando viu a glória de Deus, percebeu o quão miserável era. O quão imerecido era de estar ali. Nós não temos nenhum mérito de estarmos na presença do Senhor, mas foi dado a nós este privilégio. Nós não temos acesso ao Pai porque temos boa influência. Porque tem um representante, como as pessoas entravam lá. Eles não entravam no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote entrando na presença de Deus, representando eles. Hoje não precisa de representante. Nós não precisamos entrar na presença de Deus por meio de alguém, o pastor. Se não tiver o pastor aqui, não dá. Com esse presbítero, então, aí só Deus na causa. Não precisa. Você pode entrar. Você é livre para entrar. Não precisa de uma mãe crente orando por mim. Não é por meio de um tio que está orando por você, por um pastor, para os presbíteros, para os irmãos que estão orando por você. Você acessa a Deus quando você crê na morte do Filho de Deus. Não precisa mais de um intermediário entre nós. O Senhor nos deu este presente de entrarmos na presença do Senhor. Este é o grande privilégio, entrarmos na presença do Senhor. Um outro privilégio, e ele fala aqui, que podemos nos aproximar do Senhor. Veja o versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora a gente pode se aproximar do Senhor. Por meio do sangue, a gente pode se aproximar e se achegar ao Senhor. Mas tem uma questão. Precisamos chegar diante do Senhor com um coração sincero. Ele nos exorta, que é uma exortação de um privilégio que você tem. Você já foi salvo, como já dissemos. Você foi transformado pelo sangue. Você pode ter acesso ao Pai. Não por você, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Deus. Portanto, agora você tem o privilégio de usufruir de um coração transformado. Haja como tal. Use este coração transformado. Ele exorta para que nos aproximemos do Senhor com sinceridade, com inteireza de coração e não com hipocrisia. Quando a gente tem relação com as pessoas, a gente usa uma máscara. Às vezes a gente está mal-humorado, com raiva de alguma coisa, ou triste. A gente tenta, porque ninguém tem culpa de nada dos nossos problemas, a gente trata bem as pessoas, fala com as pessoas, mas a gente, na relação comunitária com as pessoas, a gente naturalmente tem uma máscara. Com o Senhor precisamos ser sinceros. Nos aproximar do Senhor, abrindo o nosso coração. Senhor, esse sou eu. As pessoas da igreja podem me ver como uma pessoa certinha, até afinal de contas, é 2 horas de culto. É fácil ser santo em 2 horas. É fácil mostrar que sou perfeito em 2 horas. Mas abre o seu coração para Deus e seja sincero para Ele. Senhor, este sou eu, pecador, falho, escorrego o tempo todo, inseguro dos meus pecados, da minha vida. Se abra com o Senhor, seja sincero. Aproximemos ao Senhor com sinceridade, com o coração aberto, confessando os nossos pecados, mostrando quem de fato nós somos. A falsidade, irmãos, e a mentira destrói relacionamentos humanos. E não é diferente com o Senhor. O Senhor sabe quem nós somos, não adianta fingir. E essa hipocrisia, essa mentira, quando nós nos relacionamos, essa mentira, essa hipocrisia, acaba destruindo o relacionamento entre as pessoas. Com o Senhor também é do mesmo jeito. Tenhamos cuidado com isso. Acheguemos no Senhor com um coração íntegro, sincero, verdadeiro. Afinal de contas, este coração já foi dado a você. Outra coisa que ele fala, com certeza de fé. Aqui no versículo 22 também. Em plena certeza de fé. Sabe por que ter plena certeza de fé? Porque ser sincero ainda não é o suficiente. Porque você pode ser sincero. Poxa, eu sou sincero, eu sou um cara mentiroso. Eu vou dizer para você, abrir meu coração. Eu sou um cara pecador. Eu sou um cara enrolado. Você pode ser sincero, mas isso ainda não é o suficiente. Você precisa ter a certeza de que você foi purificado destes pecados por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A pessoa consegue ser sincera e ser mau caráter.
ser sinceramente criminoso. Ser sinceramente vingativo. Eu sou assim. Pisou no meu pé, eu dou na cara. Não estou nem aí. Essa sua sinceridade não ajuda em nada. Você pode ser sincero e ainda ser um mau caráter. Ser sincero não é o suficiente. Por isso que ele fala aqui, nos aproximemos do Senhor com sinceridade e fé. E certeza da fé. Ou seja, eu me achego ao Senhor e falo, Senhor, eu sou um pecador. Mas eu tenho certeza que fui purificado deste meu pecado por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ter essa fé, porque senão a minha sinceridade será tola. A minha sinceridade será inútil. A minha sinceridade será mortal. Não adianta você falar, eu não sou igual a essas pessoas aí que ficam fingindo. Eu digo logo, eu sou um cara atrapalhado. Onde isso é mérito? É necessário que eu diga, eu sou um pecador, mas este meu pecado foi purificado, foi limpo. Eu tenho a certeza desta obra de Cristo. Eu tenho fé que o Senhor me livrou deste pecado. Este pecado não me domina. Eu cometi, mas ele não me domina. Ele não molda a minha vida. Ele não me direciona as coisas. Eu não ajo de acordo com este coração pecaminoso. Ele tema em sair às vezes. Esse coração pecaminoso tema em vir à tona às vezes. Mas ele foi limpo, ele foi purificado, ele foi perdoado. O meu coração é transformado. Agora eu luto para ser diferente, porque eu sou novo. Eu sou uma nova criatura. Uma outra coisa aqui que ele percebe, para nos aproximar, que ele exorta-nos, é que precisamos nos achegar com um coração purificado. Veja o versículo 22. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. A nova aliança, irmãos, purifica os nossos corações, tendo um coração transformado. Um coração diferente do mundo, que se entrega ao pecado. Opa, não consigo ver uma oportunidade de pecar que eu já estou me jogando. É diferente. Nos aproximemos a Deus com este coração que Ele nos deu. Este coração transformado, purificado de uma má consciência. E o instrumento dessa transformação é a fé. O que separa o coração imundo de um transformado é a confissão sincera de nossos pecados. Senhor, eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou desse jeito aqui. Eu sou sincero com o Senhor. E a confissão sincera de nossos pecados e a fé na obra redentora de Cristo. Como eu disse, não adianta ser sincero simplesmente. Eu preciso dizer, Senhor, mas eu creio que o Senhor me perdoa os pecados. Eu creio que o Senhor transforma a minha vida. E então o que acontece? A nossa alma é purificada dessa má consciência. Nós somos transformados à medida que confessamos e à medida que cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nosso coração é transformado. Somos, com isso, lavados o corpo com água pura. Ele nos purifica, pois o nosso estado natural é de sujeira, irmãos. Imundos. A gente não vale nada mesmo. Nascemos manchados em delitos e pecados. Mas a promessa é que nós somos limpos por meio do sangue. Essa promessa foi feita lá no Antigo Testamento. A gente leu aqui em Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, e os purificarei. Ezequiel 36, 25. Essa água nos purifica, essa água nos limpa. Confesse seu pecado. Abre o seu coração, diga o quanto você é mau. Creia no sacrifício de Cristo e você será limpo. Você será lavado dos seus pecados. Olha que dádiva, olha que maravilha. A ideia desses textos é que a nova aliança teria esse poder de purificação, um tipo de lavagem que não era comum à antiga aliança. A limpeza em nós só é possível por meio da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Quando o autor escreveu isso aqui, ele pôde ter em mente esses dois sentidos. A lavagem da alma, da nossa vida, da nossa alma, depois de crermos do Senhor e crermos do Senhor Jesus Cristo, e confessarmos os nossos pecados, mas também ele pode ter em mente o batismo com água. Quando ele diz aqui, e lavado o corpo com água pura, no versículo 22. Qual é a ideia? Ele diz aqui, a ideia é, lavado
depois de cremos no Senhor e confessarmos os nossos pecados, somos lavados dos nossos pecados, como também um batismo, que representa aquilo que foi feito em nós, dentro dos nossos corações. Portanto, a transformação, a limpeza é feita quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Esta dádiva nós temos. Outra dádiva e exortação que o autor coloca aqui, irmãos, é o versículo 23. Guardemos a confissão da esperança. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Devemos guardar a confissão de nossa esperança sem vacilar. O mundo pode até tentar nos perseguir, porque a loucura da pregação, a mensagem do evangelho para eles é loucura, não faz nenhum sentido. E haverá perseguições. A gente vê aqui, principalmente no culto de missões ou nos cultos de quarta-feira, quando a irmã coloca lá, a irmã Ivone coloca, o quanto os irmãos pelo mundo afora têm sofrido perseguições ferrenhas por crer no Senhor Jesus Cristo, por professar a sua fé, por confessar a sua esperança. E o escritor aos Hebreus aqui tem este propósito, como disse, os irmãos sofriam perseguições. Mas ele fala assim, irmãos, guarde a confissão. Não amedronte, não fique com medo da perseguição, não fique com medo de não ser popular. Aceite isto, confesse a sua fé, confesse a sua esperança em Cristo. Doa quem doer, sofra o que sofrer, mantém-se firme. A exortação do escritor é, mantém-se firme. Teremos mais êxito em nossa vida se abandonarmos a nossa fé. As pessoas dizem, se você abandonar a sua fé, você vai ser diferente. Precisa ser certinho, assim. Não precisa basear Deus, colocar Deus em tudo na sua vida. Não precisa. As pessoas têm que ser mais relax, tem que ser mais tranquila. Para que essa religiosidade toda? Para que ser tão justo desse jeito? Para que falar tanto de Deus? Para que confiar tanto na morte de Cristo? Precisamos bater firme em quem nós confessamos, independente da perseguição. E ele fala aqui, sem vacilar, sem escorregar, mantém firme. Às vezes, irmãos, nós negamos a nossa confissão em nossas atitudes diante do pecado, diante da perseguição, diante das tentações. Mas a instrução do escritor é, mantém-se firme. Segure a onda. O que nos traz paz não é que nós podemos impedir de vacilar. Não é a qualidade de nossas confissões, mas a qualidade daquele que nos fez promessa. Veja aqui, versículo 22. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Perceba, irmãos, fique firme, segure, não vacile. Mas não é porque você é forte. Não vacile, porque já foi feito para você. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa para você é fiel e ele cumpre as suas promessas. Se ele falou que te salva, ele te salva. Fique tranquilo, confie, não vacile, ele é contigo. O que nos traz paz é isto. É que nós não podemos, de alguma forma, moldar a nossa própria atitude. Pelas nossas próprias forças. Nós conseguimos moldar a nossa atitude, não vacilar, agir de uma maneira correta, crendo de que não depende de nós, depende dele. Ou seja, eu não luto, eu não faço a coisa certa para então ser uma pessoa salva. Você já é, fique tranquilo. É uma luta já vencida. É uma confiança já vencida. Nós podemos confiar em Deus tranquilamente, porque já nos foi dado de graça. Ele é fiel. Não é sem vacilar porque somos fortes, mas é sem vacilar porque Ele é forte. Porque por nós mesmos nós já teríamos caído. Por nós mesmos vacilamos. Só fico de pé porque Ele é fiel. Ele nos dá liberdade e garante a nossa vitória. Não é uma batalha pelas nossas próprias forças, mas pelo recebimento. Ele fez a promessa. O que devemos fazer é só continuar confiando. Entende? Ele já te deu. Só continue acreditando nisso, que lhe foi dado. Continue crendo. Não vacile. Mantenha-se firme na perseguição. Mantenha-se firme nas dificuldades. Mantenha-se firme no pecado. Nas tentações, mantenha-se firme. Porque já foi te dado.
É confiar no recebimento. É crer no que foi dado, não o que você pode fazer. E por fim, irmãos, última exortação é: congreguemos. Ele traz essa exortação, como as outras exortações, dizendo o seguinte: olha, vocês têm o privilégio da salvação, logo, vocês precisam agir como transformados. Vocês precisam agir como pessoas que foram salvas em Cristo Jesus. E como agimos assim? Como que nós agimos? Nos achegando a Deus, nos aproximamos com o coração íntegro, sincero, porque só vamos assim, somos transformados. Guardemos a confissão da fé, porque Ele nos deu isto. É mister para o servo de Deus agir desta maneira. E também é congregar. Veja aí, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, estamos em um mundo fácil, onde é fácil acessarmos boas pregações. Você vai, rapaz, para que ir lá na igreja ouvir a pregação do presbítero Isaac? Pensa na pregação ruim. Tem o Augusto Nicodemos lá no YouTube. Temos o Hernandes lá com uma pregação maravilhosa. Temos outros pregadores, o Heber, tem tanta gente boa lá. Para quem na igreja ouvir pregação? Os irmãos da igreja até cantam bem, mas, gente, você já viu aquele novo lançamento lá no YouTube daquela cantora, daquele cantor? Poxa, ouvir o Projeto Solo é divino. Tem shows ao vivo do homem lá no YouTube. Para quem na igreja ouvir as pessoas cantarem, se eu posso ouvir isso de casa? Então, este acesso à boa qualidade nos traz a ideia equivocada de que não precisa para a igreja. Congregar para quê? Importante é meu coração. Agimos como o mundo. O pessoal aí fala assim, né? Ah, importante é meu coração diante de Deus. Está tudo bem. Não precisa ir para a igreja. Não precisa congregar. Eu posso simplesmente, se eu preciso de uma palavra, eu vou lá e escuto. Eu preciso de um louvor, louvar a Deus com qualidade, eu escuto os melhores cantores no sofá da minha casa, no conforto do meu lar. Não preciso lá. Quando as pessoas, irmãos, perguntam para você, de que igreja você é? O que vem à sua mente quando fala de ir com a igreja, de congregar? O que é congregar? Você vai para qual igreja? A Presbiteriana Conquista. O que significa isto? Significa vir para o culto? Consumir uma boa pregação, ou uma pregação mais ou menos? Louvar um louvor com os irmãos e ir embora? É essa a ideia que você tem de culto? É essa a ideia que você tem de congregar? Hoje é muito real esse problema que os irmãos sabem dos desigrejados, as pessoas que acham que não precisam ir para a igreja. Tudo bem, eu sigo minha fé de casa mesmo. Não preciso ir para a igreja. E é terrível, você vê aqui no versículo 25, não deixemos de congregar. É uma exortação bíblica. Você tem que congregar. Mas a questão é, o que é congregar? Será que nós estamos vindo da igreja e não estamos congregando? Sabe o problema, irmãos? É que nós precisamos entender o que é congregar. E ele explica aqui no versículo 25, ele diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Alguns deixam de congregar, não faça isso. Antes o quê? Escute a pregação? Antes, escute o louvor? Antes, dê oferta na igreja? Não. Antes, façamos admoestações. Irmãos, congregar não é vir para a igreja. Tem desigrejados indo para a igreja. Tem pessoas desigrejadas indo para o culto todo domingo. Desigrejados indo para os PGs toda sexta-feira. Tem desigrejado indo, participando do culto online toda quarta. Tem desigrejado sempre disposto. Por quê? Porque ele vai ao culto e consome aquilo. Ele vai ao culto e consome a pregação. Ele vai ao PG e consome as palavras lá ditas. Ele vai à igreja e louva a Deus. Mas congregar não é isto. Congregar não está presente. Congregar é ajudar o outro. Congregar é você se preocupar em admoestar o seu irmão. Ele diz aqui, não deixemos de congregar antes.
façamos admoestações. O oposto de não congregar é você fazer admoestações. Irmãos, vir à igreja não é o suficiente. Não se engane, você pode ser um desigrejado vindo aos cultos. A igreja que congrega, a igreja que participa, é uma igreja que se preocupa com o outro. O texto fala que devemos estimular um ao outro, aqui no versículo 24. Consideremos também um ao outro para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, congregar é você vir à igreja, é você participar, é você ajudar o outro, é você instruir o outro, é você de alguma maneira transmitir a verdade que foi dada a você para dar ao outro. Admoestar o irmão, corrigir o irmão, ajudar as suas dificuldades, instruir ele nas suas dúvidas, estimular ele ao amor e às boas obras. Você está vendo o irmão desanimado? Ajude-o. Fale com ele, converse com o irmão. Mas o problema dos desigrejados na igreja é que ele vem, aí o irmão fala, estou desanimado. Ele fala, você tá certo, cara. Eu também estou meio desanimado, estou querendo sair também. Está querendo sair da igreja? Eu também estou, cara. Porque não faz sentido vir. Ele vem aqui como espectador. E como espectador tem lugares melhores. Eu digo isso para você com firmeza, com clareza, com tranquilidade. Para espectador, vá para outra igreja muito melhor, com pregadores melhores, com cantores melhores. E aí desanima. Aí essa pessoa está no meio e fala, não vai mesmo não, cara, para a igreja não. Eu estou só assim. O importante é meu coração. E começa a desanimar o outro. Ele não entende que congregar, ele não entende que ser igreja é fortalecer o outro. É incentivar o outro a levantar a sua moral, a sua força, a sua fé. Ajudar com boas instruções. Está desanimado? Eu vou te ajudar, irmão. Eu vou orar com você. E sabe o que é interessante, irmãos? É que você, aqui como ele diz aqui no versículo 24, para estimular o outro ao amor a Deus e às boas obras, você não precisa ter grande conhecimento bíblico, conhecimento teológico, para ser muito estudado. Não precisa. O interessante é isto, é que você simplesmente precisa dizer para ele, irmão, creia no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É você dizer, irmão, eu sei que às vezes a gente fica falho, mas isso, o gostoso é que não depende de nós para sermos salvos. Continue firme, lute por aquilo que já foi te dado. Não lute para conquistar, lute pelo conquistado. Lute pela graça que já foi dispensada a nós. Você não precisa conhecer muita coisa para ajudar o outro, mas você precisa ajudar o outro, porque não está congregando se não fizer. Estamos em uma era de fast food. Vou lá, me alimento e vou embora. Ser igreja não é isso, irmãos. Ter uma igreja em minha vida não é isto. Os pastores, os presbíteros têm a sua responsabilidade de cuidar uns dos outros. Mas a responsabilidade não é só nossa, é sua também. Está vendo uma irmã meu por fora? Ligue, manda mensagem, pergunta por que não está indo. Tem gente que chega a mim e pergunta, por que o irmão fulano de tal não está indo para a igreja? Por que não vai você e pergunta para o irmão, por que você não está indo para a igreja, irmão? Senti a sua falta. Você viu que o irmão faltou muito? Ore por ele, fale, irmão, e aí, bom dia, tudo bem? Eu orei por você ontem, estava com saudade de você, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Esta é uma responsabilidade nossa. Congregar é preocupar com o outro e não consigo mesmo. Chega dessa ideia egoísta de vou lá receber a minha bênção, vou embora. Problema é dos outros que não querem. Você não quer, problema é seu. Você não quer, problema é seu, não meu. Eu fui receber a minha bênção. Chega disso, irmãos. Congregar não é isso. Congregar é você participar. Veja, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 11 e 14. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O 14 ele diz, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consolais os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. É uma exortação. Você precisa ser isso e você é igreja. Você precisa fazer isso e você é igreja. Eu chego caladão, sou tímido, sou tímida. Tudo bem. Não tenho vergonha de falar? Escreve.
ter vergonha de falar, dá um bom dia. Mas faça. Faça com amor, faça com dedicação, porque é isso que o Senhor te deu. Essa é a dádiva do Senhor, irmãos. Congregar é uma dádiva, um presente de Deus para nós. Muitos pelo mundo afora, infelizmente, estão sofrendo, morrendo, porque não podem congregar. Muitos queriam estar em comunidade, ajudando um ao outro, ofertando um para o outro, aconselhando um outro, mas não podem, porque não pode se reunir uma vez por ano, uma vez por mês. E nós temos a liberdade, 2 liberdades nós temos, a liberdade de congregarmos, porque nós fomos salvos por Cristo Jesus, e livres, porque estamos num país livre, por enquanto. Então use isso, usufrua isto. Lute com o desânimo, lute com a tristeza, lute com o cansaço, lute com sem querer mesmo, mas lute, porque já foi te dado a salvação. E para os salvos, cabe o louvor. Para o salvo, cabe a comunidade. Porque o salvo precisa ajudar aquele que está desanimado. Se você ficar desanimado, haverá aqueles que vai também te ajudar, como é necessário. Para acabar por fim. Por quê? O dia se aproxima. Olha que dádiva. O dia está vindo. O grande dia já está às portas. O Senhor está às portas para vir. E esta é a última e das melhores dádivas que nós podemos usufruir, da esperança de que em breve o Senhor voltará. Mas com isso, irmãos, há uma urgência nessas advertências. Usufruamos destes privilégios o quanto antes, pois o dia do Senhor está próximo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aproxime-se do Senhor. Guarde firme a confissão da esperança. Estimulemos e admoestemos os nossos irmãos, pois o dia do Senhor está próximo. Ajude o outro. O Senhor já está voltando. Ore pelo irmão. O Senhor em breve vai voltar. A busca ao Senhor, se achegue ao Senhor, Ele em breve vai chegar. Isso é um prelúdio do que nós teremos no futuro, na eternidade. Esta comunhão é um prelúdio que nós teremos no porvir. Ninguém vai entrar no céu solitário. Ninguém vai viver a eternidade com o Senhor sozinho. Ninguém vai chegar diante do Senhor na glória e dizer: Senhor, é o seguinte, eu estou meio recuado porque eu não gosto muito do povo, não. Esse povo que o Senhor trouxe para o céu, eu não gosto muito desse povo, não. Não existe isso. A comunidade é um prelúdio que nós teremos no céu. O quê? Acesso direto ao Pai. Poder se aproximar do Senhor. Viver em comunidade e em comunhão com os nossos irmãos. Falhos, pecadores, que erram como nós erramos. Pisamos nos pés deles como eles pisam nos nossos pés. E com isso nós vamos amadurecendo, aprendendo. E tudo isso é possível pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Entraremos nas portões. Entraremos na eternidade, nos portões da eternidade, por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
agora brilha e cada dia brilha mais.